Boa noite quem está entrando. Vamos esperar um pouquinho mais aí o pessoal começar a chegar na live. E aí a gente já inicia a nossa nova live do IBO hoje, né, que vai abordar um pouquinho aí a visão do osteopata no esporte, como é que a gente, aonde a gente se encaixa, como é que a gente vai realizar, onde é que nós vamos nos encontrar aí neste momento, né, em tratar o atleta, fazer com que ele volte um pouquinho mais cedo à sua prática esportiva. A gente vai tentar abordar um pouquinho como que a gente pode fazer isso com segurança, né? Então, o pessoal vai chegando aí, vamos esperar mais uns minutinhos. Gente, assim, vamos iniciando. Então, né, a gente já está aí no horário. Bom, para quem não me conhece e está na live, meu nome é Felipe Guerreiro. Eu sou osteopata formado pelo IBO, né? Sou de primeira formação educador físico, fisioterapeuta. Tenho uma especialização na área da ciência da saúde e do desporto. Hoje represento o IBO como professor assistente do módulo 1, que é de pelve, junto com o professor Jackson. Sou professor do módulo de revisão de técnicas musculoesqueléticas. Sou supervisor e monitor de estágio também do IBO. Supervisionei e monitorei durante algum tempo o estágio da Sojipa, que atende atletas da Sojipa, inclusive atletas olímpicos, junto com o professor Thiago Suzin, né? Então eu dava uma orientada nos estagiários, né, que estavam com a gente ali, fazendo parte do dia a dia dessa prática. Hoje a gente tem o professor assistente Alessandro, né? Nós vamos chamar ele agora, ele vai se apresentar para a gente começar esse assunto importante, né, que a gente tem aí a respeito da osteopatia e como a gente vai conseguir se enquadrar isso. Deixa eu encontrar ele aqui, o Alessandro Sena. Vou chamar ele aqui, vamos ver. Fala, Alessandro, boa noite. E aí, boa noite a todos aí. Tudo bom, meu querido? Como é que tá? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então tá, Alessandro, vamos lá, vamos iniciar um pouquinho falar um pouquinho sobre, né, eu fiz uma introduçãozinha rápida ali que a gente ia abordar um tema bem importante, que é como é que a gente consegue inserir a osteopatia nesse contexto do atleta, né, nesse alto rendimento que o atleta carrega consigo, né, e vive no dia a dia. Mas antes aí, te apresenta aí para o pessoal, diz aí a tua trajetória aí até o encontro com a osteopatia, como é que tu fez para introduzir esse conhecimento no esporte, faz favor. Boa noite, pessoal. Boa noite os professores aí, colegas, alunos e futuros alunos aí do IBO. Então, minha primeira formação foi em fisioterapia e já começou voltada para o esporte, porque a universidade que eu escolhi, ela tinha maior carga horária na área esportiva. Esse até foi um dos motivos de escolha. Depois eu fiz uma especialização na área de traumato-ortopedia e fisioterapia desportiva, que também foi bem importante durante meu processo de desenvolvimento profissional, né, sempre muito voltado para a área de terapia manual, e a osteopatia sempre foi um sonho aí a ser conquistado. Mas antes disso, eu tinha muito interesse na área de pesquisa, assim, porque eu sabia pouco sobre pesquisa básica. E eu fui fazer um mestrado na UERJ em pesquisa básica. Para quem não sabe o que é pesquisa básica, é a primeira entrada, na verdade, para a ciência, né? Onde você começa ali. A gente fez uma pesquisa com ratinhos na época, voltadas para
para a gente entender como é que o anabolizante funcionava em grandes quantidades, né? E a partir daí, assim, a gente começou a desenvolver esse projeto com um cunho muito mais educacional, porque o uso era completamente discriminado, quer dizer, o uso ainda é indiscriminado pelos atletas. Quem lida com atleta sabe que os anabolizantes, né, o doping, ele está sempre na frente do antidoping. Então, foi uma forma de tentar entender como educar pelo menos um grupo de atletas ali que eu estava em contato. E a partir daí, antes de acabar minha formação no mestrado, eu ingressei na osteopatia ainda finalizando meu mestrado. E foi o início de um grande sonho, assim, porque eu sempre tive muita vontade. E aí pude me, né, desenvolver aí durante ao longo desses anos aí na formação, são 5 anos de formação. Eu dei uma acelerada porque eu já vinha ali no processo do mestrado e consegui concluir no ano passado, em 2019, em 4 anos. E aí de lá para cá, a ideia é sempre aprimorar mais e falar sobre esse assunto tão bacana que é sobre o esporte e sobre a osteopatia, que virou agora assim o meu grupo, onde eu me encontrei de verdade na minha vida profissional aí. Ah, legal, legal. E me diz uma coisa, antes do mestrado, tu é formado em fisioterapia? Eu sou formado em fisioterapia, isso. E sempre trabalhasse com esporte, não? Então, no início, o meu intuito sempre foi esse, mas quando a gente vai começando, a gente atende muitos pacientes idosos, né, paciente com trauma de ortopedia, que não necessariamente vem do esporte, mas de um trauma direto por alguma outra coisa, ou então as dores comuns mesmo de movimentos repetitivos que causam as lesões diárias mesmo, né, que todo mundo tem. E me diz uma coisa, hoje em dia tu tem o contato com o esporte? Agora eu foquei aí, pelo menos uns 90% dos meus atendimentos são mais atletas, alguns atletas profissionais, mas a grande maioria é atleta amador, né? Mas que se comporta como um atleta profissional. Assim, como atleta profissional. É o que a gente vê o atleta de final de semana. Não é muito de final de semana, não. Esse é um atleta... já é o mais frequente. É um atleta amador, mas é um atleta que se dedica tanto quanto um atleta profissional e ele procura esse apoio multiprofissional, multidisciplinar, né, como nutricionista, médicos ortopedistas, médicos voltados para o esporte, endocrinologistas. Hoje em dia, até os dentistas hoje estão muito envolvidos também com o esporte. Os professores de educação física, que eu vi que é uma das suas formações aí como professor de educação física também. Então, hoje o atleta amador, ele tem um apoio completamente, que o Jackson está falando aqui, que é um atleta recreacional. Recreacional. E esse atleta, ele tem um apoio tão grande quanto, né? E o investimento financeiro em cima disso aí também, para ter uma equipe apoiando esse estresse aí que ele se coloca no dia a dia. O negócio é que ele também trabalha além de praticar esporte. Sim, sim. Mas do mesmo jeito ele não deixa de se preocupar com a prática desse esporte e ele sempre procura uma maior eficiência nessa prática. Isso aí. Né? Isso Seja se ele se machucar no retorno às atividades, o tempo que ele fica parado. E me diz uma coisa, a questão da osteopatia, né? Que a gente tanto fala assim, de atender esses atletas, tanto de alto rendimento, como os atletas de final de semana, os recreacionistas, né, como a gente mencionou aí. Como é que tu vê isso e qual o tipo de qualidade que tu tem do atendimento com esse tipo de público, com esses atletas? Então, os atletas, sempre que a gente fala que a gente trabalha com o esporte, acho que uma das primeiras coisas mais importantes é a gente entender como é que esse atleta vai chegar para a gente, que tipo de esporte que ele pratica, que tipo de acompanhamento ele tem, se ele é acompanhado por um treinador, que aí a gente já tem uma primeira conversa também com o treinador, seja ele um professor, né, de educação física ou um treinador de algum outro tipo de esporte, que ele vem muito mais pelo desenvolvimento de uma cadeia profissional, de uma carreira esportiva, e depois ele procura a formação em educação física e falar com os outros profissionais também, para a gente poder ter um atendimento com uma qualidade muito maior. Porque a gente sente um pouco mais seguro, não só nós como profissionais, como também
os próprios pacientes ou clientes ou pessoas que vão nos procurar aí. Sim. A questão que a gente veio trazer para o bate-papo, ela é bem como é que a gente consegue conciliar ou trazer para dentro da prática esportiva o conhecimento que o osteopata adquire, né? Com o tempo que a gente, de tudo que a gente busca, né? Aquela nossa troca de ideia que a gente teve de colocar o que o osteopata adquire de conhecimento para conseguir olhar para o atleta e tratar ele de uma forma mais efetiva, para ele tanto ter um retorno mais rápido para esse âmbito que ele pratica, tanto quanto para ele se resguardar disso. Então, fazer com que ele tenha um cuidado já antes, antecipado, fazer uma pré-preparação para aquela prática esportiva. Né? Eu acho que a osteopatia consegue ter esses dois momentos, né? Fazer com que ele tenha um cuidado precoce ao mesmo tempo e tentar fazer com que a gente consiga juntar isso durante a prática esportiva. Né? Eu não sei como é que tu vê essa questão da gente, aonde a osteopatia vai se encaixar nesse quadro, né? do que a gente consegue intervir nessas questões, assim. Então, o osteopata hoje ele é muito bem capacitado e muito bem treinado, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão da minha mudança da fisioterapia para a osteopatia. Então, na fisioterapia, eu tinha muitas limitações profissionais e até em termos de comunicação interprofissional. E a osteopatia ela veio trazer esse processo para a gente olhar para o atleta hoje, o atleta muito mais como um ser humano de uma forma mais global, mais holística. Saber que ele tem sofrimentos em outras regiões, além da parte músculo-esquelética, que a gente consegue fazer uma avaliação através de uma avaliação viscoelástica de todas essas estruturas, com o intuito de ganhar mobilidade desses tecidos e recuperar cada vez mais rápido essa pessoa que está num sofrimento, que a gente tem que, na verdade, descobrir e saber se esse atleta que ele está procurando a gente, ele vem por aquela dor ali é a real causa do problema, ou se aquela dor ali que está apresentando para a gente é uma consequência. Então, essa preparação que a gente passa durante a nossa formação, desde lá o início, entendendo esse primeiro contato com a osteopatia, ele vai se desenvolvendo ao longo da formação. Sim. Então, isso ajuda, quando a gente encontra o paciente ali para ser atendido, a gente ter essa segurança profissional e direcionar esse paciente e fazer um atendimento muito mais rápido, muito mais objetivo, com o que realmente ele está precisando para poder ter essa melhora. A gente vê que o que a gente aprende dentro de sala de aula quando a gente estuda a osteopatia ou se aprofunda no conhecimento da osteopatia, né? Assim, pela visão que a gente tem dentro da escola que nós dois nos formamos, né? Dentro do IBO, que a gente o que a gente busca junto com os professores e o conhecimento que os professores nos dão, nos fornece uma visão bem mais específica e ao mesmo tempo redundante, assim, mas ela é específica e abrangente ao mesmo tempo. Porque ela te leva para um conhecimento específico e dentro desse conhecimento específico a gente tem muitas vertentes, né? E eu acho que essas vertentes vão ao encontro do que a gente busca por melhor atendimento, seja do paciente do consultório ou seja para o paciente do alto rendimento. Sim. Né? Essas questões que a gente leva da clínica para o esporte, para a prática esportiva, para o gesto esportivo, é muito interessante, assim. Ontem, por coincidência, eu estava conversando com um profissional da área do esporte, o Pedro Guaragna, e ele trabalha com jogadores de futebol de alto nível, né? E nós trocando uma ideia, a gente conversa frequentemente sobre algumas questões
do esporte mesmo, de como abordar o jogador, propriamente dito, né, o jogador do futebol. E uma das perguntas dele, dos questionamentos dele para mim ontem foi o seguinte: Felipe, em que momento que eu vou atender esse cara? Eu vou atender esse cara de manhã, antes do treino? Eu vou atender esse cara um pouco antes do treino? Eu vou atender esse cara depois do treino? Né? Eu vou atender esse cara de manhã antes do jogo? Eu vou atender ele no vestiário, quando ele estiver indo para o jogo? Ou eu espero o cara sair do jogo, sair do treino, esperar um tempo, baixar a bola, ir para a banheira de gelo, fazer massagem e depois eu atendo ele? Então, assim, eu falei, cara, depende. Eu acho que depende do objetivo, depende do momento, depende do que a gente, do que vai acontecer, aonde essas coisas vão se enquadrar, né? Então, assim, eu acho que a osteopatia nos proporciona esse pensamento e essa visão, assim, né? Não sei o que tu acha até desse exemplo, assim. E acho que é uma pergunta bem abrangente quando a gente pensa em ciência, né? Em que momento, quando, como, e a gente numa posição, né, até um pouco confortável profissional, a gente faz aquela pergunta, né, que a gente se faz em grupo ali e pergunta: será que a ciência está pronta para responder as perguntas osteopáticas? É meio confortável falar isso, né? Porque quando a gente está nessa posição que pergunta para a ciência, será que a ciência está pronta para responder tudo isso? Porque a gente também tem que saber fazer as perguntas certas para ter essas respostas aí. Então, com uma quantidade de respostas dessa, a gente tem que estar bem próximo em uma série de aspectos. Então, hoje a fisiologia, os fisiologistas, eles ajudam muito a entender em que momento que isso aí vai ser respondido, em que momento que a gente vai poder intervir com a osteopatia. Por exemplo, o paciente está com um estresse fisiológico muito alto por causa de um treinamento, então é necessário ele aumentar, diminuir a intensidade e aumentar a quantidade de repouso, porque o repouso ele faz parte do treinamento também. Então, em que momento que a gente vai intervir com a osteopatia? Uma das coisas importantes que a gente tem que pensar o profissional da osteopatia, ele pode fazer parte de uma equipe multiprofissional de qualquer que seja o esporte. Então, ter esse entendimento é muito importante para a gente respeitar a individualidade do atleta. A gente não pode fazer uma abordagem tão grande para todos os atletas do mesmo jeito. Não é assim que funciona. A gente tem que saber como cada um desses atletas, durante o ano esportivo, ele vai responder ao tratamento osteopático. Em algumas possibilidades, a gente consegue fazer isso. Em outras, a gente tem que fazer o atendimento porque aquele paciente ou aquele atleta, ele realmente precisa de um atendimento. Ele precisa de um apoio porque ele precisa jogar no dia seguinte. Então, a gente vai fazer o atendimento osteopático, esperar essa resposta se a gente puder. Se a gente não puder, a gente vai fazer o melhor atendimento para que esse atleta venha voltar para a sua rotina do esporte o mais rápido possível. Nem que seja só para ele voltar, não à atividade esportiva, mas pelo menos a uma sala de musculação, pelo menos a exercício de estabilidade, pelo menos com uma diminuição do quadro álgico, inflamatório, se for o caso. E aí a gente vai entrando nesse processo multiprofissional, de falar com outros, com um médico, por exemplo, e ver, olha, o que você acha disso? Falar com um fisiologista, e aí fazer um round, na verdade, para melhorar o retorno desse paciente à atividade. Ou fazer com que ele tenha uma aceleração desse processo aí. Então, exige um pouco de experiência, né? Sim. Eu acho que tocou num ponto bem legal aí da questão multidisciplinar, porque a gente foge daquele ponto que um profissional só resolve o problema do atleta. Né? Eu acho que assim, a osteopatia nos dá grandes possibilidades, né? Mas nós temos que ter consciência também que o atleta vai precisar de algo mais. Ele vai precisar do fisioterapeuta para realizar um trabalho proprioceptivo. Ele vai precisar do preparador físico para fazer um trabalho de força, né? Mas eu acho que a gente tem um papel bem inicial. Eu acho que a gente tem como dar essa percepção
corporal para o atleta, né? Uma questão bem interessante que eu trago aqui é o tempo que a gente foi supervisor do estágio, né? Porque pela pandemia o estágio deu uma parada, por enquanto, do IBO, dentro da Sojipa, aqui em Porto Alegre, que a gente teve o acesso com os atletas, né? Principalmente aos atletas olímpicos, assim, que eram os mais importantes dentro de um contexto. No início, todos nos procuravam por dor, né? Que é o que a gente normalmente espera, né? Que o paciente te procure por dor. Só que a visão do atleta é diferente, porque depois de um tempo, essa procura não era por dor. Essa procura era pela consciência da falta do gesto esportivo. Pela melhora do desempenho também, né? Pela melhora do desempenho. Então, assim, o cara chegava para ti e falava, Felipe, olha só, eu não estou conseguindo erguer o braço, eu não estou conseguindo lançar o dardo, o lutador de judô, não estou conseguindo fazer tal movimento, eu estou me sentindo travado, eu não tenho dor, eu tenho dificuldade de realizar este movimento. Então, assim, o que a gente prestava atenção na hora desse atendimento? A gente prestava atenção se o cara tinha competição no final de semana, se o cara ia treinar depois do atendimento, se o cara já tinha treinado depois do atendimento. Então a gente começou a perceber algumas variantes, assim, né? Qual eram as nossas variabilidades? A gente percebia, por exemplo, que tinham atletas que iam para o atendimento e teriam que treinar no mesmo dia. E a gente via que o retorno deles era muito mais frequente. Ao contrário do atleta, por exemplo, que fazia o treino ou anulava o treino do dia e ia para o nosso atendimento. Então, assim, são coisas que a gente não tem comprovação, mas a gente presencia no dia a dia, né? E isso era muito interessante, porque com o atendimento da osteopatia, com a visão que a osteopatia nos proporciona, a gente conseguia dar uma consciência corporal, uma consciência do gesto para aquele atleta, que ele começava a se educar. Então, assim, a gente conseguia ter essa visão, né? Isso é uma coisa que eu, o Thiago, os estagiários da Sojipa, a gente começou a prestar atenção bem frequentemente. Eles paravam de vir por dor e vinham pelo gesto esportivo. Então, assim, a gente atendia esses atletas e passava uma orientação para os profissionais que cercavam eles ali, os preparadores físicos, os treinadores. E isso era legal porque a gente fazia esse atendimento multidisciplinar, né? Sim. Então, acho que isso aí era muito produtivo para o atleta, né? Mas o que a gente cuidava mesmo era esse período de atuação. A gente cuidava o que a gente fazia, que tipo de atendimento a gente dava, pelo período que o atleta estava. Porque isso assim... Isso é bem importante nessa questão multiprofissional que a gente tinha falado há pouco tempo atrás, né? Com certeza. Em que momento que isso aí vai acontecer? E esse acompanhamento multiprofissional que você vem comentando aí, ele é muito importante para entender o próprio atleta. A gente não pode esquecer que existe uma pessoa, por mais que seja um esporte em grupo, existe uma pessoa que ela precisa, né, ser tratada e ser avaliada de forma bem individual e ver em quanto tempo essa resposta também vai acontecer. Então, o osteopata ele entra no processo do ano esportivo. Não é tão interessante a gente começar um trabalho, o atleta vai competir amanhã, a pessoa vai competir amanhã, e a gente começa hoje o trabalho. Não é assim que funciona. A gente vem fazendo uma construção para que você consiga educar, para que você consiga orientar, porque a educação é prevenção. Então, se a gente não sabe com o que a gente está lidando, é muito mais difícil da gente orientar. E aí vem justamente com essa tua experiência profissional aí. Né? Por exemplo, o IBO, ela foi a única escola, foi a escola, na verdade, que representou a osteopatia aqui no Brasil nas Olimpíadas. Né? E na época eu era aluno, então assim, gostaria muito de ter participado, assim, estava naquela, mas precisava ser um osteopata DO, que ele tem uma formação completa na osteopatia. Mas foi bom depois a gente ouvir o relato dos professores, né, do grupo que participou disso daí, porque é um atendimento ali que você atende o atleta sem o acompanhamento.
e muito mais no feeling de como você pode ajudar ele para a competição do dia seguinte. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso aí, também eu acho legal. Porque, na verdade, assim, isso aí entra naquilo que a gente estava conversando, né? Assim, a troca de experiência que a gente teve com o pessoal do Sul aqui, que foi para as Olimpíadas, foi bem desse atendimento imediato, né? O atleta chegava lá nessa falando que estação. foi aí. Nessa estação, o Ronaldo também foi. Pô, foi o Ronaldo, foi o Ronaldo. Jackson, o Isso. Suzinho, a Natália, quem mais foi? Eu não me lembro mais quem foi de cabeça. Mas assim, foi uma galera do IBO. E os relatos são assim, é aquele atendimento imediato, né? O cara vinha por dor, se atendia, de tarde treinava, no outro dia competia, saía da competição, já ia para o atendimento de novo. Então, assim, a osteopatia nos deixa possibilidades, né? Se a gente sair um pouco do atletismo, né? Que é uma coisa bem individualista, e a gente ir por uma questão mais específica, assim, por exemplo, futebol, né, da vida, um vôlei, que existe uma pré-temporada, né? Será que a nossa atuação para esse conhecimento precoce, para essa estruturação de conhecimento do próprio gesto do atleta, será que isso não seria importante para o atleta? Trabalhar de forma preventiva, né? Porque ali tu está reorganizando uma estrutura que vai sofrer uma carga considerável durante uma competição. E aí, talvez, quando ele está nesse auge de sobrecarga, tu ter uma atuação mais específica de novo para tirar essa sobrecarga. Talvez a osteopatia nos dá essa possibilidade de trabalhar em vários momentos do esporte com esse âmbito bem específico, né? Então, eu acho que isso é bem válido para a gente, assim, que em termos de conhecimento, né? Sim, uma coisa bem importante, né, quando a gente vai pensar em osteopatia, como que o corpo desse paciente vai reagir. Então, eu tive uma experiência aí muito, muito bacana com um paciente. Eu, na época, ainda não tinha me formado, trabalhava com fisioterapia e tive uma interação multiprofissional com um osteopata, que foi o professor Jackson. E a gente, meio que eu atendia com fisioterapia, eu falei, olha, vai lá no professor Jackson, esse paciente tinha passado por uma análise, que essa análise chama-se Bike Fit, que é uma análise em 3D, biomecânica. E ele foi nesse profissional que faz, né, o Bike Fitter, e ele faz essa análise 3D, que seria o seguinte, você adequa o corpo do atleta, ele na verdade não tem que se adequar à bicicleta. Né? Falando de ciclismo, a bicicleta que tem que se adequar ao corpo desse paciente. E aí, esse atleta ele passou por uma análise, foi feita essa regulagem nessa bicicleta e mesmo assim não deu tanto resultado. E aí eu falei, vai lá no osteopata, né, que foi o professor Jackson no caso, e ele foi lá e depois voltou de novo para fazer análise. E aí nessa análise biomecânica tridimensional, voltou completamente diferente. Aí o cara falou, cara, o que aconteceu com você? E dali surgiu a minha pergunta de trabalho de conclusão de curso. Né? Foi ali que eu defendi o meu DO, baseado nisso daí. Então foi até motivador entender como um atendimento osteopático ele pode influenciar no resultado, né, mecânico desse paciente, fisiológico desse paciente. De repente, a questão biopsicossocial, porque ele sai da questão dor e entra num outro processo, que agora eu tenho que me preocupar em fazer força de verdade. E não me preocupar mais com a dor. Então, existe até uma liberdade, né, de você conseguir dar esse outro momento para o atleta, para ele poder vivenciar esse esporte de uma forma muito mais confortável, porque a osteopatia te coloca, ela te tira de um ponto de sofrimento e te coloca num outro ponto de fazer isso aí realmente com qualidade. Que isso aí é que é o grande importante. O atleta tem que esquecer que o corpo dele existe, no sentido, né, eu não tenho que ficar lembrando que o meu ombro existe quando eu levanto meu braço. Ele tem simplesmente que levantar. E executar aquilo dali da melhor forma possível. Então, isso aí foi bem legal quando a gente pensa em especificidade.
né? Quando a gente Não, vai para o lado da especificidade. com certeza. Eu acho que assim, a gente tendo essa possibilidade de afinar a nossa percepção, o nosso conhecimento da especificidade motora do gesto esportivo vai ajudar muito o atleta na sua recuperação. Né? A gente não pode atender o jogador de futebol como a gente atende o jogador de vôlei, a gente não pode atender o cara da patinação com o cara do tiro, com o cara do arremesso de dardo. Então eu acho bem interessante a questão da especificidade do movimento, né? E isso ser bem claro para quem atende atleta, trabalhar bastante com isso. O cara que joga tênis, né? A especificidade do movimento do cara que joga tênis pode ser parecida com o cara de que joga golfe. Sim. Não, é bem diferente. Né? É a questão do futebol com vôlei, esporte coletivo. Então, assim, cada esporte tem a sua especificidade de movimento, né? Nem o cara que joga tênis vai ser igual ao outro cara que joga tênis, que foi aquilo que tu mencionou. Né? Vão passar por situações diferentes, né? A questão da dor que tu abordou agora é muito interessante, porque são relatos de esportistas quando a gente atende. A primeira coisa que eles falam pra gente assim, Felipe, por exemplo, eu atendo muito aqui no Sul jogador de futevôlei profissional, tá? E a primeira reclamação dele é assim, Felipe, eu não consigo praticar tal gesto sem dor. Isso para mim é muito difícil. Eu perco muita capacidade de fazer isso. No momento que a gente tem esse primeiro contato, que essa dor é sanada, a gente passa para um segundo estágio, que é a volta da qualidade daquele gesto. E assim, e aí parte por toda uma reeducação de movimento, né? Porque assim, o que acontece? O cara tem a dor, ele vai começar a gerar adaptações, né? Ele vai começar a se travar, o gesto já não vai ser aquele gesto amplo, aquele gesto com uma qualidade. Aí o que acontece? A gente tira a dor, tudo bem, aquela memória motora de antes, normalmente ela se mantém. O gesto continua não tendo uma amplitude boa, o gesto continua não tendo uma qualidade perto ao que era antes. Então, assim, uma reeducação daquele movimento, né? A osteopatia nos dá a possibilidade de trabalhar com várias variáveis, né? A gente consegue afinar, trabalhar uma articulação, uma cápsula articular, uma musculatura, né? Uma questão facial, uma questão miofacial. Então, assim, a gente tem esse conhecimento, a gente adquire esse conhecimento para isso ser uma ferramenta para a gente usar junto ao atleta, né? E essa questão da especificidade entra muito nisso, porque a gente tem que entender o atleta numa totalidade, né? Eu me lembro que a gente conversou e tu me mencionou a questão do triatleta. Pô. Né? Que o cara nada, corre e pedala. Sim. Qual é a especificidade desse cara? Né? Isso é realmente um questionamento assim que eu me fiz quando eu comecei a trabalhar com esse grupo de atletas, né? Como é que você vai tratar alguém que usa do dedão do pé até o último fio de cabelo? E não só na competição, porque a primeira coisa é ele conseguir chegar inteiro na competição. Então, como é que é esse processo até chegar? E eu, nessa época, eu me fazia vários questionamentos, porque eles chegavam aqui com, às vezes, 6 horas de treino. Como é que você vai tratar alguém que acabou de chegar de 3 horas de treino? Pô. De 6 horas de treino. 6 horas de treino. E aí depois, além desse grupo de triatletas, começaram a chegar aqui os ultramaratonistas, que eles chegavam aqui com 8 horas de treino. E chegava aqui na porta, tinha acabado de chegar do treino, chegava aqui na porta, ó, por favor, eu preciso que você me atenda, que você me ajude. Então eu tive uma experiência muito bacana com a questão do recovery, que me ajudou muito em vários aspectos, entender como é que esse atleta chegava e ele precisava de um apoio para ele não se lesionar. Mas tinha uma limitação isso daí para mim. Porque como fisioterapeuta eu usava muito a questão do gelo no primeiro atendimento, era uma sequência, assim, o recovery ele participava por uma sequência. Entrava no gelo, depois ele ia para uma bota de compressão de ar, depois ele ia para uma eletroestimulação e por último ele fazia uma massoterapia esportiva.
mas faltava a gente conseguir fechar o que realmente aquela pessoa ali estava precisando para ela não deixar o corpo dela adoecer. Então, nesse momento, eu já estava me desenvolvendo, estava terminando meu mestrado, iniciando a osteopatia, e ali eu pude entender um pouco mais e me sentir até um pouco mais seguro com a osteopatia, porque durante a formação a gente vai visitando camada e camada de tecido, embora estejam todos interligados, mas a gente tem que chegar aonde é e aonde está o real problema. Então, quando a gente vai desenvolvendo esse processo e aprendendo a usar essa linguagem, né, da osteopatia, que hoje ela é muito mais científica, por uma questão de necessidade de comunicação interprofissional, está sendo meio doloroso para a gente sair do nosso grupo, porque a gente sai da nossa zona de conforto para entrar num lado mais científico. E aí, se a gente pensar que o tratamento manipulativo osteopático ele vai ajudar essa pessoa que tá nesse processo aí de treinamento até chegar no pico, porque ele não pode se machucar, ele tem que chegar inteiro na competição. Que perguntas que a gente tem que ir fazendo ao longo? Em que momento que eu vou atender? Em que momento nível que eu vou tratar? Como é que isso aí vai ser respondido por aquela pessoa? Então, a gente vai entrando mais próximo e cada vez mais próximo da ciência e a gente está, com o nosso desenvolvimento, aprendendo com o nosso junto com a ciência. Como é que a gente faz essa pergunta? Então, aquela pergunta que a gente fez lá no começo, que era muito confortável para o grupo dos osteopatas, que é: será que a ciência está pronta para responder as perguntas osteopáticas? Ah, muda tudo. Muda tudo. E a gente fica batendo isso na nossa cabeça porque a gente está completamente confortável. E agora, quando a gente vai estudando cada processo na recuperação desse atleta, dessa pessoa que te procura, e a gente começa a entrar numa comunicação muito mais científica e tentar uma comunicação interprofissional, multiprofissional. E aí começa a bater uma outra pergunta que tira a gente da nossa zona de conforto, que é: perfeito, será que a osteopatia está pronta para fazer as perguntas certas para a ciência? E aí, de novo, agora a gente sai da nossa zona de conforto. Totalmente, né? E aí a gente pode ver o quantos profissionais de osteopatia agora estão publicando, o quantos profissionais de osteopatia estão comunicando de um jeito completamente diferenciado. E hoje a gente consegue falar um pouco mais sobre ciência e osteopatia. E aí a gente vem nesse processo de desenvolvimento que, embora eu faça parte da osteopatia há pouco tempo, né, visando o tamanho da profissão, que ela é mundialmente, eu vejo que está numa progressão absurda. Porque a cada dia agora a gente consegue acessar mais informações em termos de ciência e osteopatia. Quando eu fiz uma formação, durante o meu processo de formação, eu tive aula com um professor, que foi o Walid Salim, e eu saí completamente da minha zona de conforto como aluno, como fisioterapeuta ali naquele processo ainda de entender, porque a gente é anatomia, 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 fisiologia, 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 e aí de repente ele vai explicar isso tudo aí com uma lei de Hooke, que é a lei da elasticidade. A gente vai tentar entender algumas outras coisas e aí você, será que eu tenho que voltar um pouco mais e tentar olhar a física básica para poder fazer uma pergunta um pouco melhor para a ciência? Eu, como osteopata, será que eu tenho que voltar um pouquinho mais na química básica e fazer uma pergunta um pouco melhor para a ciência, porque agora eu tenho um conhecimento um pouco mais de base estruturado? E vem aí, né, os nossos professores, o professor Luciano, o professor Sandro, incentivando a gente como encontrar um estudo de melhor qualidade, como produzir uma pergunta de melhor qualidade. Então, esse apoio e esse crescimento da escola, eu vim acompanhando também assim e vejo que ele está em completa ascensão. Não, com certeza. Hoje em dia a gente tem que tentar unir, ou pelo menos aproximar a ciência da clínica, né? A gente tem que fazer isso chegar mais perto. A gente não pode dizer que a ciência fica de um lado e a clínica fica do outro, né? A gente tem que trazer isso, fazer isso se aproximar, porque é que nem tu falou, a gente vai ter fases, essas fases vão nos trazer perguntas, e as nossas perguntas têm que serem bem articuladas para elas serem bem respondidas.
Com certeza. Porque senão uma questão que a gente pode incrementar com isso é o seguinte, essa semana foi a semana de conversar com os profissionais da área do esporte, né? Eu conversei com outro profissional da área do esporte, que é o Marco Venturini, né? Ele está nos assistindo aí. E para te ver como a ciência é importante, né? Ele me questionou assim, Felipe, será que esse cara que eu manipulei, ele pode ir para o jogo direto? Eu manipulei o cara, ele pode ir direto treinar? Ele pode ir direto jogar? Eu vou manipular ele e eu tenho que fazer uma propriocepção antes? Ele pode ir direto para o treinamento, né? Então, assim, isso são perguntas que a gente, hoje em dia, junta uma gama de conhecimentos não específicos para tentar responder. Sim. Mas em relação à osteopatia, ao mesmo tempo que ela nos dá a possibilidade de fazer esses questionamentos, né? A gente tem que tentar respondê-los com a ciência. Né? Então, que nem disse o Jackson, são excelentes argumentos para excelentes trabalhos. Verdade. Né? Então assim, são coisas que a gente tem que trabalhar desta forma, né? A questão do professor que nos deu inclusive para ti, esse intuito de ir atrás desses conceitos que para a gente eram muito esquecidos, né? E ele trouxe isso para dentro da biomecânica. Com certeza. Né? Ele trouxe isso para dentro dessa funcionalidade. Então, assim, a gente junta esses conceitos para ter essa nova visão. Isso é muito interessante. E essa experiência aí com esse professor, ele foi falar sobre cervical e avaliação em 3 dimensões. E aí ele fazia uma tomografia computadorizada. Excelente curso. Excelente ele fazia curso. uma tomografia computadorizada, fazia a avaliação desse paciente antes e pós-manipulação. Eu não lembro direito se era esse realmente o roteiro dele. Mas aí exige que a gente conheça um pouco também sobre as questões físicas dos exames que a gente vai estudar. A gente entender um pouco sobre o conceito de eletromagnetismo, como é que essa onda ela se comporta, eletromagnética, e como a gente pode fazer essa pergunta para a ciência. Por exemplo, existe um exame hoje, assim, não está sendo muito difundido ainda, mas chama-se tractografia. Depois, quem puder, dá uma procurada nisso. E tem muita informação hoje sobre tractografia. Bem que ele faz o trajeto colorido dos tractos do sistema nervoso. E imagina se a gente faz um atendimento com um paciente, né? Uma pergunta aí que está surgindo. Sim. Pode ser uma pergunta para os alunos aí no futuro. E a gente fazer um atendimento. E aí, depois esse paciente, antes e depois de um atendimento osteopático, não é a questão da manipulação só de um tornozelo, que a osteopatia não é isso. A osteopatia ela não trata o cotovelo do paciente, ele trata o paciente, ele trata a pessoa, porque é um tratamento biopsicossocial, né? A gente tem que olhar como é que é a história dessa pessoa. Então, é necessário, nessa abordagem da osteopatia, da gente desenvolver o raciocínio, é necessário a gente entender primeiro o que eu estou procurando. Se você não sabe o que você está procurando, você não acha. Não acho. Então, a parte mais importante do osteopata é ouvir o teu paciente, que é a entrevista, que é a anamnese inicial. E dali você faz só assim, ele vai falando e você vai falando e ele vai falando, e você vai direcionando ele para que você consiga enxergar em que momento aquilo ali pode estar sendo um problema para aquele paciente, poder indicar ele para, se for necessário, fazer um exame para que essa pessoa não passe por nenhum risco da manipulação, do tratamento osteopático. Então, não é só manipular um tornozelo. É necessário construir uma história de forma cronológica, entendendo como não botar as pessoas que a gente vai atender em risco. Então, constrói-se uma anamnese, constrói-se uma história e depois você vai descartando os riscos, porque aquela pessoa pode estar com algum outro problema maior. Então, durante essa formação da osteopatia, a gente vai construindo essa ideia toda e é necessário a gente entender como os exames
eles podem nos ajudar como osteopata. Como a gente fazer uma avaliação clínica, médica, melhor, né? Não que nós sejamos médicos, mas entender como é que se comporta a clínica daquele paciente e depois a gente introduzir o conceito do raciocínio clínico osteopático, que aí é onde a gente chega com o grande barato da osteopatia, porque parece mágica. Você sai de um ponto onde tem um monte de problemas para fazer o que realmente a gente precisa fazer ali com aquele paciente. Eu passei por 2 experiências no ambulatório bem legais, bem interessantes. Uma foi com o professor Felipe Paiu, e eu estava lá atendendo um paciente ali, e ele me pediu, Alessandro, com licença, eu posso avaliar esse paciente? Aquilo foi um momento mágico, né? Porque ele foi lá, fez uma análise rápida, porque ele é experiente, porque ele é um ótimo profissional, e aquela paciente precisava daquilo. Foi uma única manobra osteopática, mas antes de tudo isso, ele visitou vários sistemas de uma forma muito rápida. E para mim foi muito bonito aquele raciocínio clínico ali, que ele chegou e fez aquela manobra, e na semana seguinte a paciente chegou, olha, eu estava vindo aqui várias vezes, talvez sendo atendida por mim ainda como aluno, como um raciocínio ali de fisioterapeuta, tentando evoluir, e aí de repente a paciente não precisou mais voltar, porque ela chegou lá e falou, olha, eu não tenho mais dor, eu estou ótima. Então foi muito bem inserido o tratamento osteopático aí, nesse processo. E o outro foi um aluno, que ele está em formação aí, que eu chamo ele de Stilmar, que ele deve estar aí vendo a live também, que a gente estava lá atendendo um paciente que não melhorava, poliqueixoso, e de repente com uma única manobra ele resolveu o problema do paciente. Então a osteopatia tem um quê de arte também envolvido no processo. E aquilo foi muito bacana para mim, assim, foram 2 momentos muito especiais. Foi muito bom passar por isso ali durante esse processo de desenvolvimento como aluno, e hoje, como osteopata, eu vejo quanto isso aí foi importante. A professora Letícia, que está comentando aí também, né, que ela falava, Alessandro, para você aprender, bota mais a mão, seja menos racional, sinta mais. O osteopata ele é mais mão na massa. E aí, de repente, a osteopatia começa a fluir. Você começa a tocar sem precisar necessariamente pensar em biomecânica. A gente pensa já diretamente como é que está a tua palpação, como é que a gente sente os tecidos em camadas, sem precisar mais ficar perguntando se é uma questão biomecânica, como é que está a fisiologia desse paciente, como é que ele faz para utilizar a próprio processo de autocura. E a osteopatia, ela é isso. Você dá a possibilidade do paciente fazer o processo de autocura. Essa é a grande beleza da osteopatia e tem um quê de arte. A gente tem que ir para a ciência, mas tem um quê de arte envolvido nesse processo. Não, obrigado, professora Letícia. mas ela está aí dando as dicas. E eu vou assim, um pouquinho mais na mesma onda, Alessandro. Assim, eu tive o prazer de estudar com o Bernard. Ah, que legal. Poxa, infelizmente não tive. Ah, cara, é que eu sou um pouquinho mais velho que tu, né, tia? Eu devo ter uns aninhos a mais, umas barbas brancas a mais, aí, uns cabelinhos brancos a mais, mas enfim. Cara, eu tive a oportunidade de ser aluno do IBO, do IBO, do Bernard no IBO, e ele falava isso, uma coisa muito importante. Tu tem que botar a mão no paciente, tu tem que sentir, tu tem que te conectar com o paciente, né? Independente que ele seja o nosso paciente do consultório ou que ele seja o paciente de alto rendimento, né? Então, tu tem que tocar, tu tem que sentir, tu tem que perceber. Tu tem que... talvez o problema mais difícil que tu já tenha recebido no teu consultório, ele seja muito fácil de resolver. Se tu souber o caminho e como procurar isso, né? E, então, assim, ele deixava isso bem claro. Para poder atender o paciente, tu não precisa atender ele da cabeça aos pés. Tu precisa escutar, tu precisa te conectar, tu precisa sentir, tu precisa te direcionar. Tu fazendo isso, tu vai dar o melhor atendimento que o paciente precisa. Com certeza. Não o que tu acha que o paciente precisa. Então o paciente vai te dizer o que ele quer, o que ele precisa. E eu acho que isso tu só vai conseguir com isso realmente o que tu falou, o tocar. Né? Então, assim, essa questão toda que a gente está falando, se a gente levar para a questão esporte,
vai ser a mesma coisa. O atleta ele vai te dizer aonde ele está com problema, qual é a dificuldade dele. E se tu não tocar, se tu não escutar, se tu não pesquisar isso ali na hora, tu vai passar e esse cara não vai conseguir chegar no objetivo que ele quer. Sim. Né? Aí, nós ficamos muito felizes ali no ambulatório da Sojipa, porque assim, todos os atletas da Sojipa de judô que passaram pela gente, que encontraram dificuldades e souberam superar isso, todos eles foram medalhistas nas suas categorias. Uhum. Então, assim, foi muito legal a gente estar inserido, né, nesse contexto, de fazer parte daquela história. E fazer todos parte eles, da equipe, na verdade, da é um equipe, conjunto. exatamente, da equipe. E todos eles vieram nos agradecer. Né? O Thiago sabe que o pessoal veio ali, nos agradeceu a atenção, nos falaram que nós nos elevamos eles a outro nível de conhecimento deles mesmos. Sim, né? sim, com Porque certeza. antes eles não conseguiam se perceber. Então, além da gente conseguir perceber isso neles, eles conseguiram se perceber. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, a gente traz isso do tempo do Bernat para os dias de hoje. Isso. E a outra coisa importante é o seguinte, quando a gente produz conhecimento e que a gente é uma pessoa boa e consegue transbordar esse conhecimento, a gente não morre. Porque hoje a nossa escola acontece porque ele deixou um pouquinho do DNA dele ali. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui olhar a apresentação daquele livro da osteopatia, aquele livro verde, e eu gostaria muito de saber quem escreveu aquela apresentação e quem escreveu aquele prefácio. Porque aquilo dali é um negócio assim tão bacana que muitas respostas da osteopatia estão ali. Muitos questionamentos e muito da nossa segurança profissional está ali naquele local. Então, é necessário que nós temos que ser bondosos com o conhecimento. Porque só assim, em grupo, é que a osteopatia vai crescer. Ninguém faz nada sozinho, então a osteopatia está em pleno desenvolvimento. Seja para atender um atleta, seja para atender um pai de família, seja para atender uma criança, seja para atender um bebê. Então, o mais importante de tudo isso aí é que nós temos que crescer em conjunto. Porque só assim a gente vai conseguir dar a melhor resposta de forma humanizada, de forma respeitosa. Então, aquela pergunta que a gente se fez lá hoje temos que estar melhores e temos que nos qualificar mais para poder fazer melhores perguntas, para poder buscar melhores respostas. E aí eu acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, ir um pouquinho para embriologia, ir um pouquinho lá para física básica, para química. Dar aquele passinho para trás, para dois para frente. Pô, com certeza. Cara, eu acho que a gente está quase no horário aí. Pois tem um tempinho. Minutos. Ainda tem um tempinho aí. Tem tempinho. Deixa eu só falar uma coisa rápida. Não, vai lá. É que eu não sou aqui do Rio, né? Eu sou de Pernambuco, eu sou nordestino. E, pô, minha família está me acompanhando aí, minha mulher também está me acompanhando. Então, cara, esse apoio, a gente não chega lá sem isso, sem a nossa família. Com e o certeza. IBO, hoje em dia, aqui no Rio, faz parte dessa minha família aí também. Que eu acho que isso daí é uma coisa bem bem bacana. Mas pode continuar aí que você ia falar. Não, com certeza. Não, cara, assim, a questão do IBO família entra no que eu ia dizer agora. Né? A questão, eu participei do ambulatório essa semana passada, semana que passou agora. É um ambulatório aqui de Porto Alegre e nós tocamos num assunto muito importante que é saber o que é osteopatia. Se tu não souber o que é osteopatia, tu não consegue ser um osteopata. Mas isso é difícil de responder. Pô, né? Mas assim... Osteopatia... mas assim, tu entender o que é osteopatia, né? E um dos alunos mencionou o livro da professora de craniana, esqueci o nome, a Malu. A Malu vai ficar louca comigo. A Malu. O livro da Malu. Porque assim, o osteopata que é osteopata e quer conhecer a história da osteopatia para se tornar um osteopata de verdade, tem que ler esse livro da Malu. Sim. Porque ali tu tem toda a essência da osteopatia, tu tem o que é ser osteopata, como agir como osteopata.
né? E eu falei para o pessoal do ambulatório que se a gente não tiver esse entendimento, a gente não consegue tocar em nenhum dos aspectos que a gente falou. A gente não consegue construir um raciocínio, a gente não consegue fazer perguntas para obter respostas, né? Então, assim, eu acho muito interessante todo mundo ler o livro Raízes da Osteopatia, da professora Malu, que assim, ó, é fantástico. Eu acho que vale muito a pena para realmente entender o que é essa família da osteopatia, né? O que é essa troca de conhecimento que nós, osteopatas do IBO, da osteopatia, trocamos entre nós mesmos para que isso seja muito mais verdadeiro, né? Muito mais científico, digamos assim, né? Mas eu acho bem legal esse ponto que tu tocou, hein? E a outra coisa importante também é a vivência no ambulatório. Que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque durante esse processo, essa vivência no ambulatório, é ali que a gente consegue desenvolver o raciocínio clínico osteopático. A gente vivencia como você atender um paciente só com osteopatia. Então a gente, como fisioterapeuta, fica na zona de conforto e tal, mas aí a Letícia fica olhando pra gente ali, a professora Natália, os nossos monitores aí. O Diego foi supervisor, a Marina também, a Giliane. E uma das coisas mais importantes na osteopatia é você ter mestres. É você ter pessoas que você se espelhe nessas pessoas aí. Porque ela é passada de pessoa para pessoa. O teu colega de formação, ele é muito importante nesse processo. Você ter e trocar com os estagiários, isso é muito importante no processo. Com certeza. Você puder trocar diretamente com os professores. Hoje essa troca que eu estou tendo contigo aqui é um super aprendizado. A gente se conhece há pouco tempo aí, uns 3 dias mais ou menos, conversando um pouquinho para poder gerar esse assunto. Mas, cara, olha quanto eu saí da minha zona de conforto batendo um papo contigo. Muito. Nós trocamos muitas ideias positivas. Né? Então, participar do ambulatório e construir tudo isso e ter contato com os mestres, isso aí faz com que a engrenagem continue rodando. E isso aí deixa a gente numa zona de desconforto boa, que a gente vai querer melhorar sempre. Vai nos instigar sempre a ir atrás de alguma coisa positiva. Porque a gente não precisa ser o melhor, e eu quero ser o melhor. Mas eu acho que o mais importante é a gente fazer o melhor. E estar perto de pessoas que queiram fazer o melhor. Porque aí a engrenagem roda de uma forma muito mais tranquila, muito mais harmônica. Eu acho que é isso, cara. Muito bom. Eu acho que é isso, cara. Foi bem legal, assim. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que a osteopatia, ela inserida no esporte, ela é uma ferramenta essencial. Eu posso dizer isso, que a osteopatia é uma ferramenta essencial pela minha experiência nessa área do esporte, né? Pelas coisas que a gente faz, né? Junto aos atletas. E a gente tem que buscar fazer o melhor para a gente justamente poder receber de volta o melhor. Né? Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que a gente tem um espaço, um futuro bem bacana para tudo isso. Sim, com certeza. E é muito engraçado, porque a gente está diante de uma pandemia aí gigantesca, mas que isso foi muito legal, porque talvez se isso não tivesse acontecido, essa evolução tecnológica, essa comunicação entre eu e você, talvez não tivesse acontecendo. Com certeza. Então, talvez a gente tenha andado 10 anos para frente em termos tecnológicos, de comunicação. Você está aí na sua casa, eu estou aqui no consultório. E assim, a gente está batendo um papo como se a gente estivesse aqui. Eu estou tomando minha água. Com certeza. Podia ser um vinho, podia ser uma cerveja. Que nem o Luciano falou, minha água voz. Pois O Luciano falou ali, pô, sacanagem. E a pandemia veio trazer isso aí, cara. Legal. Com certeza, cara. Essa troca de conhecimento distante aí valoriza bastante o nosso trabalho. Cara, a gente tem poucos segundos aí. Então, assim, eu queria te agradecer. Cara, foi um prazer estar contigo, trocar essa semana de ideias fenomenais aí. Tá? Queria te agradecer mesmo. E, cara, foi um prazer inenarrável. Legal, espero cara. que a gente consiga conversar mais sobre isso. Sim, eu quero agradecer o IBO pelo convite, quero te agradecer aí. E todo mundo que está participando. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. E daqui a pouco a gente vai se ver de novo. Esse bate-papo aí, ele é só o início de... É a minha primeira live. Né? Então, assim, quebrou o gelo. Gostei, quebrei o gelo. Talvez em outros momentos aí a gente possa aumentar e amplificar o conhecimento.
porque parece um bate-papo,